Josué, capítulo 1, verso de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. A nossa mensagem dessa noite, nossa reflexão, o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão essa noite é o servo e o silêncio. O servo e o silêncio. Por quê, amados? Há uma coisa impressionante nesse texto para mim, não é? Que você já leu várias vezes e talvez isso ainda não tenha chamado a sua atenção. Mas uma das coisas mais impressionantes para mim nesse texto é o fato de que nesses 9 versículos apenas Deus fala e Josué se cala. Então é impressionante isso para mim porque em vários textos da Escritura nós vemos, por exemplo, Deus fala e Abraão fala com Deus, né? Deus fala com Abraão e Abraão fala com Deus. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Deus, né? Deus fala com Samuel e Samuel fala com Deus. Deus fala com Davi e Davi fala com Deus. Mas nesse relato inicial de Josué, nos 9 primeiros versículos, apenas Deus fala e o seu servo tão somente se cala e escuta o seu Deus falar. Isso é extraordinário, extraordinário. Por quê, amados? Nós já falamos tantas coisas preciosas nesse tempo com você. Nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre lamentação, clamor a Deus, nós falamos sobre desabafo. Todas essas coisas são importantes nesse tempo que nós estamos vivendo. Ao longo da nossa caminhada cristã, tudo isso é importante, tem o seu lugar. E sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, de crise, de dificuldades, de enfrentamento com coisas que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos, que nós não imaginávamos e que nós estamos aprendendo a lidar com elas. Todas essas coisas têm o seu lugar e nós estamos praticando. Mas hoje eu queria falar de um outro aspecto que talvez você ainda não tenha praticado. Talvez você já praticou o jejum, a oração, não é? O clamor a Deus, o desabafo, a meditação na palavra, não é? O culto doméstico, tudo aquilo que é necessário nessa caminhada. Mas talvez você e eu precisamos praticar o silêncio, sabe? O silêncio. Porque quando a gente se cala, o Senhor nosso Deus fala. Né? E isso é muito importante. Nós estamos cercados de barulho, cercados de distração, cercados de agitação, cercados de preocupação, cercados de movimentos. Né? Muitas vezes não no sentido concreto, no sentido objetivo, mas às vezes no subjetivo. Há tanto barulho, há tanta distração, há tanto ruído, há tanta coisa que não nos deixa ouvir Deus falar. Né? Não nos deixa ouvir Deus falar. E eu não estou sugerindo aqui a solidão,
Porque a solidão é uma coisa imposta a nós não escolhemos. Ela vem sobre nós como algo estranho e ela tem um peso negativo. A solidão deixa as pessoas tristes, a solidão muitas vezes deixa as pessoas em angústia, muitas vezes até em depressão, mas nós não estamos falando de solidão, estamos falando de solitude. Solitude é uma escolha que nós fazemos de nos retirar, de ficar isolado em algum lugar por um momento e simplesmente ficar em silêncio para ouvir Deus falar conosco, certo? Então, isso é fundamental. E o texto não diz isso de maneira objetiva, né? Mas diz nas entrelinhas que Josué ficou em silêncio para ouvir Deus falar. E não só Josué, mas o Jesus a quem Josué aponta no Novo Testamento, várias vezes saía, ia para um lugar solitário, ficava sozinho e em comunhão com Deus, né? Ouvindo Deus falar, ouvindo o Pai falar. Então, eu acho que isso é um exercício muito importante para nós nesse tempo de quarentena, onde nós oramos, onde nós jejuamos, onde nós já clamamos, desabafamos, praticamos o culto doméstico, a nossa devocional, onde nós fizemos o nosso louvor, assistimos às lives, os estudos bíblicos, mas nós precisamos, talvez de algum momento na nossa agenda, buscar o lugar do silêncio, para que Deus possa falar com você, para que Deus possa falar, porque você já fez tudo o que deveria fazer, né? Orou, desabafou, clamou, né? Jejuou, agora você precisa ouvir Deus falar. Então, eu olho para Josué e nesses 9 versículos, no versículo 1 é a introdução, versículo 2 é Deus que fala, versículo 3 é Deus que fala, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, é Deus que fala. E quando o servo se cala, então ele tem a possibilidade de ouvir o Deus, o Senhor, aquele que fala. Então, a minha convocação para você nessa noite é para que você se cale diante do Senhor, tá? Escolha um momento, escolha um lugar, escolha um espaço na sua agenda para que você fique na presença de Deus em silêncio. Não só o silêncio da sua voz, mas tentando silenciar a sua mente, tentando silenciar o seu coração na presença do Senhor, para você ouvir Deus falar com você. Sabe por quê? Eu acho que se isso acontecer, eu tenho essa convicção, quando isso acontecer comigo e com você, nós vamos ouvir pelo menos 3 coisas que Josué ouviu Deus falar. Deus falou 3 coisas com Josué que eu acho que ele vai falar comigo e com você também. O que é que Deus falou com Josué? Quando ele ficou em silêncio, só ouvindo, quietinho, sem distração, sem barulhos, sem ruídos, sem interferências, tanto exteriores como interiores. Deus falou 3 coisas. Primeira coisa que Deus falou para ele: eu continuo sendo Deus. As minhas promessas continuam de pé. E terceiro, a minha presença é o que faz a diferença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que Deus falou com Josué: eu continuo sendo Deus. Você olha o texto, e o texto fala para nós no verso 1 que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de um servidor de Moisés, dizendo, Deus falando com Josué e dizendo para ele: Moisés, meu servo, é morto. E nós sabemos pelo texto de Deuteronômio que Moisés tinha morrido, e que eles haviam feito um luto de 30 dias nas campinas de Moabe pela morte de Moisés. Então Deus se apresenta ao seu servo que está em silêncio e diz para ele: eu continuo sendo Deus. Quem morreu foi Moisés e não fui eu. Quem morreu foi o meu servo e não o Senhor do servo que sou eu. Josué, você precisa saber quem morreu. Quem morreu foi Moisés e não fui eu. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo soberano. Eu continuo sendo Senhor. Eu continuo sendo aquele que aquele que não depende de nada e nem de ninguém para existir. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, eu continuo vivo, eu continuo agindo, eu continuo falando, eu continuo sendo Deus. Josué precisava ouvir isso, porque Josué tinha em Moisés uma figura extraordinária, né? Mas ele estava morto. E Deus fala com ele: quem morreu foi Moisés. Eu continuo vivo, eu continuo agindo, eu continuo falando, eu continuo sendo Deus.
Portanto, olha o que Deus fala com ele. Verso 2 diz, dispõe-te agora. Não é depois, não é amanhã, não é depois da manhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês, não é no semestre que vem. Dispõe-te agora, dispõe-te agora. Deus disse para ele, dispõe-te agora e passa este Jordão que está à frente de você, certo? E passa esse Jordão, tu e todo este povo que é o povo de Israel, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, essa palavra é extraordinária. Quando a gente fica em silêncio, quando a gente rompe com as distrações, com os ruídos, com os barulhos, né? Tanto externos como internos, a gente tem a possibilidade de ouvir Deus falando, como Josué disse para ele, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo soberano, Senhor, vivo, agindo e falando. Eu continuo sendo Deus. Então agora eu digo para você, dispõe-te, toma posição, assume a tua vocação e cumpre a tua missão, Josué. Você e todo esse povo que você deve liderar para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu acho que essa é a palavra que nós precisamos ouvir da parte de Deus. Deus falando conosco, eu continuo sendo Deus. Independente de pandemia, independente de economia, independente de portas, tempos fechadas, independente de tudo, eu continuo sendo Deus, certo? E isso é muito importante porque Josué precisava enfrentar essas realidades, né? Esses desafios que estavam diante dele, né? Perdas, obstáculos impossíveis. Ele estava diante de perdas, obstáculos impossíveis. Moisés tinha morrido, eram perdas. O Jordão estava à frente, era um obstáculo, e as muralhas de Jericó diante dele eram impossíveis. E parece que nós estamos vivendo um cenário assim, não é? Nós estamos diante de perdas, né? Perdas tão difíceis. Quantas pessoas perdendo entes queridos nesses dias? E em uma situação tão grave, porque muitos não podem nem fazer o velório, alguns não podem nem participar do velório do familiar. Então nós estamos vivendo um tempo de perdas, um tempo de obstáculos, né? Nós não sabemos como transpor esse obstáculo, né? Como lidar com essa polarização entre economia e pandemia. É um obstáculo para nós, né? O que fazer? Como lidar com isso? E estamos diante de impossíveis, né? Que lá eram as muralhas de Jericó e aqui é esse vírus que a gente não consegue destruí-lo até o momento, né? Porque ele é invisível, ele é silencioso, ele é mutante, ele é letal, como eu já disse em outras lives. Mas Deus fala no silêncio com Josué e diz, eu continuo sendo Deus. E você tem diante de você obstáculos, você tem perdas, obstáculos impossíveis para lidar. Portanto, toma posição, assume a tua vocação e cumpre a tua missão, porque eu continuo sendo Deus. Aleluia. É isso que Deus está falando conosco essa noite. Tá? Eu e você temos uma posição que nós precisamos assumir, seja como pai, seja como mãe, seja como líder, né? Seja como um empresário, seja como um profissional da saúde, nós temos uma posição. Nós precisamos assumir a nossa posição e assumir a nossa vocação e cumprir a nossa missão em nome do Senhor Jesus. Porque Deus continua sendo Deus. Foi isso que ele disse para Josué. Então, no silêncio, é hora da gente escutar Deus falar. E talvez essa é uma das coisas mais preciosas que Josué ouviu, né? Deus falando para ele, eu continuo sendo Deus. E é o que a palavra do Senhor está falando para você hoje à noite. Deus está falando para você nessa ocasião, eu continuo sendo Deus. Independente das situações, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente da troca de ministro da saúde, eu continuo sendo Deus. Aleluia. Segunda coisa que Josué ouviu, primeira, Deus falou para ele, eu continuo sendo Deus. Segunda coisa que Deus falou para ele, as minhas promessas permanecem de pé, aleluia. As minhas promessas permanecem de pé. Versículo 3 e 4, fala para ele, Deus fala com ele no silêncio, fala com ele, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Moisés morreu, mas as promessas continuam de pé. Verso 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates,
Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Deus está dizendo para Josué, eu continuo sendo Deus e as minhas promessas permanecem de pé, nenhuma delas caiu por terra. Irmãos, isso é precioso para nós. Isso é algo muito importante para o nosso coração. Quando no silêncio, quando na quietude, quando longe da distração, quando longe dos barulhos, né, dos ruídos, a gente tem a graça de ouvir Deus falando, as minhas promessas permanecem de pé. Então isso é maravilhoso, isso conforta, isso consola o nosso coração, isso nos revigora, isso nos reanima, né? Isso nos dá coragem para prosseguir. Você lembra, por exemplo, de Isaías capítulo 40, no final daquele capítulo que diz assim, os moços de exaustos caem, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm com asas como águia, caminham, não se cansam, não se fatigam. Quer dizer, nós temos a promessa da renovação de forças na nossa vida. Nós temos a promessa da paz, nós temos a promessa do perdão, nós temos a promessa da comunhão, nós temos a promessa da reconciliação com Deus em Cristo Jesus, nós temos a promessa, certo, de tanta coisa preciosa da palavra que nos alimenta, que nutre o nosso coração, que nos fortalece, que nos edifica. Então isso é extraordinário, extraordinário. Deus fala com Josué, eu continuo sendo Deus e as minhas promessas continuam de pé. Então, você lê a Escritura aí durante a semana, na sua devocional, no seu culto familiar, quantas promessas do Senhor, quantas coisas maravilhosas. Comunhão, perdão, salvação, graça, misericórdia, sustento, renovo, certo? Quanta coisa linda do Senhor na nossa vida, proteção, amparo, certo? Então, glória a Deus pelas promessas do Senhor, porque elas permanecem de pé. Ministro cai, ministro levanta, né? Mas a promessa de Deus permanecem de pé, as promessas do Senhor. Foi isso que ele disse para Josué. Por isso ele disse, Josué, toma posição, agarra a tua vocação e cumpre a missão, porque, verso 6 diz, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, sob juramento eu prometi dar aos seus pais. E o verso 3 fala, olha, eu prometi a Moisés, então a promessa do Senhor não cai por terra. Então, amados, isso traz um consolo imenso para o nosso coração. Saiba disso, que aquilo que você lê na palavra do Senhor, as promessas do Senhor não vão cair por terra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, certo? E a palavra do Senhor fala assim, se nós formos fiel, Deus permanece fiel, mas se nós formos infiéis, né, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então isso é extraordinário. E aí, Deus fala uma coisa extraordinária para Josué nessa hora do silêncio. Deus fala com ele, você precisa observar a minha palavra, porque as minhas promessas que não caem, que permanecem de pé, estão ligadas com a minha palavra. Então o verso 7 e 8, Deus fala com ele, você precisa focar na minha palavra. Olha o que Deus diz para ele, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Para nós hoje é a palavra, né? Da lei, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para nós é a palavra, né? Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Depois o verso 8, não cesses de falar desse livro da lei, para nós hoje é a palavra. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele, no livro da lei, para nós na palavra, está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. As promessas de Deus permanecem de pé e a gente precisa olhar para a palavra, para a gente poder desfrutar, para a gente poder meditar, desfrutar, vivenciar, experimentar e compartilhar essas promessas que permanecem de pé. Para tomar posse das promessas que permanecem de pé, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Josué precisava se apegar à lei, aos estatutos, aos mandamentos, aos preceitos, aos juízos que ele recebeu através de Moisés. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Agora, de que maneira a gente deve apegar? Deve apegar ela de maneira pessoal. De maneira pessoal. Em primeiro lugar, o texto fala ali, ó,
que tenhas tu o cuidado, para que não te desvies, certo? Para que você medite nela, para que você tenha o cuidado, para que faças prosperar o teu caminho. Era tudo pessoal, era para Josué em primeiro lugar. Então, isso é uma palavra importante para nós. As promessas permanecem de pé porque elas estão vinculadas com a palavra. E a gente precisa agarrar a palavra de maneira pessoal. Você, esposo, precisa pegar. Você, esposa, precisa pegar. Você, filho, precisa se apegar. Você, patrão, precisa se apegar à palavra. Você, empregado, precisa se apegar à palavra. Você, pastor, precisa se apegar à palavra. Você, discípulo, precisa se apegar à palavra. De maneira pessoal. Cada um de nós de maneira pessoal. E de maneira integral, inteira. Ele diz: toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, certo? Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, tudo quanto nela está escrito. Não só aquilo que nós gostamos, não só aquilo que nós achamos legal e interessante, não só aquilo que fala de bênção, mas aquilo que fala de repreensão também. Não só aquilo que consola, mas aquilo também que confronta a nossa vida. Porque nessa fase, Deus nos consola porque nós precisamos de consolo, mas também nos confronta a respeito do nosso pecado, a respeito do nosso orgulho, da nossa vaidade, a respeito das nossas prioridades equivocadas. Então, nós precisamos nos agarrar à palavra de maneira pessoal, de maneira integral. Aquilo que consola e aquilo que confronta, né? Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, mas é a palavra do Senhor. Porque as promessas permanecem de pé, porque elas estão atreladas à palavra. Então eu tenho que me apegar a essa palavra de maneira pessoal, de maneira integral e de maneira corajosa. Ele diz: ser forte e corajoso, para teres o cuidado de guardar. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem para assumir a prática da palavra. Porque muitas vezes a prática da palavra vai cortar em mim, vai cortar em nós. Não é isso que o Novo Testamento diz? É melhor você entrar cego no reino do que com os dois olhos e ir para o inferno. Ou seja, ela corta em nós, né? Ela nos confronta no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa presunção. Ela vai nos confrontar com a nossa dureza de coração. E isso vai doer em nós, né? Isso vai mexer conosco. Mas precisa ter coragem. Precisa ter coragem para assumir a palavra na nossa vida, de maneira pessoal, de maneira integral e de maneira perseverante. Ele diz: não desvia nem para a direita nem para a esquerda, não desvia, e medita dia e noite, mantenha-se firme na palavra, né? Nós somos uma obra inacabada, como diz aqui a Maria Alice Navarro. Muito bem, nós somos uma obra inacabada. Deus está trabalhando em nós. E a nossa alegria é que há uma promessa, vou citar apenas uma. Lá do Novo Testamento diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Era o que Paulo confiava a respeito dos filipenses. E é o que eu confio a respeito de mim, a respeito de cada um de nós. Aquele que começou a boa obra vai completar. E nesse momento que nós estamos vivendo, nessa fase, é uma fase especial que Deus está trabalhando, não só por nós, mas está trabalhando em nós, para que assim Ele possa fazer muitas coisas através de nós, para a glória do Seu nome. Amém? Então, no silêncio, Josué ouviu coisas extraordinárias. Primeiro ele ouviu Deus dizendo: eu continuo sendo Deus. Em segundo lugar, ele ouviu Deus dizendo: minhas promessas permanecem de pé. E você precisa estar atento à minha palavra. E em último lugar, ele ouviu Deus dizer: a minha presença é o que faz a diferença. A minha presença é o que faz a diferença. Olha lá, verso 5 e verso 9. Verso 5, Deus fala com ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus falou com ele, certo? Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não fica preocupado, não. A presença de Moisés era importante, mas a minha presença é determinante, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E no verso 9 diz: não te mandei eu, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas. Nem te espantes, não se entregue ao medo, nem ao desânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença de Moisés era importante. Sim, ele era um líder vocacionado por Deus, levantado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, mas a presença de Deus é determinante, Josué.
Eu estarei com você. A minha presença é o que faz a diferença, meu querido Josué. E essa palavra foi tão importante para Josué, por quê? Porque a história de Josué é uma história bonita. Ele foi fiel ao Senhor em momentos bem decisivos. Ele foi o líder da vitória sobre os amalequitas, o líder do exército que enfrentou os amalequitas e obteve vitória para o povo de Israel. Ele foi um dos 2 espias que, dentre os 12 espias, um dos 2 que não foi incrédulo, mas que foi fiel, que creu em Deus, que creu na promessa do Senhor. E quando o povo adorou o bezerro de ouro, ele não adorou o bezerro de ouro, porque ele estava no monte esperando Moisés descer com as tábuas da lei. Então você veja, a história de Josué é uma história linda. Ele é fiel a Deus na hora de enfrentar os amalequitas, ele é fiel a Deus na hora de entrar e espiar a terra, ele é fiel a Deus em não se render à adoração ao bezerro de ouro. Mas agora ele está abatido, agora ele está macambúzio, como diz o português, né? Está jururu, ele está paralisado, parece que ele está desanimado, e a impressão que nós temos é que o desânimo o abateu, porque Deus diz mais de uma vez para ele ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Então Deus está falando para ele: Josué, entenda, nesse momento tão difícil, tão delicado, que você vai enfrentar, que você vai ter que lidar com perdas, com oposição, com impossíveis. Nesse momento de grande desafio, você vai contar com o diferencial. O diferencial não é Moisés, é a minha presença. A minha presença é o que faz a diferença. É por isso que nós lemos o Salmo 23:4, Davi dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença que faz a diferença, né? E Jesus vai dizer para os seus discípulos a mesma coisa, né? É a minha presença que faz a diferença. A minha presença, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, eu queria desafiar você, né, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, que você, assim como praticou oração, assim como praticou o jejum, assim como praticou o clamor, o desabafo, o culto doméstico, a devocional, o louvor, acompanhou as lives, que você separe um tempo, né, para que você pratique o silêncio na presença do Senhor, para que você possa ouvir Deus falar com você. Você já falou com Deus, você clamou a Deus, você desabafou diante de Deus, mas você precisa ouvir Deus falar. Então separe um tempo, como Josué, e deixa Deus falar. E você vai ser surpreendido, como Josué. E você vai ouvir Deus dizendo: eu continuo sendo Deus. Você vai ouvir Deus dizendo: as minhas promessas permanecem de pé. Você vai ouvir Deus dizendo: a minha presença é o que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa e que você possa guardar no coração a palavra do Senhor, né? Porque ela é aquilo que vai nos dar o norte nesse tempo, debaixo da direção do Espírito Santo, mediante a obra redentora da cruz, nós vamos ser conduzidos em triunfo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém?